Mas agora a gente vai para a parte boa, para o lado bom do esporte, para o lado bom do futebol. Gol, vitória, enfim, derrota faz parte, mas vitória o torcedor sempre gosta muito. E no caso do Corinthians, Gudrian Neuffer, virou rotina, hein? Esse torcedor já se acostumou a comemorar a vitória, principalmente aí, na Arena Corinthians Itaquera. Seja bem-vindo ao Rodada Fox, Gudrian Neuffer. Boa noite, calheiros e amigos do Rodada Fox. Pois é, diferente de São Januário, do Beira-Rio, aqui foi só festa e alegria para 33 mil torcedores. Há 11 partidas consecutivas, o Corinthians coloca mais de 30 mil torcedores na arena aqui do Timão. E hoje tinha muito motivo, 5 anos da conquista da Libertadores, até o Sheik, capitão da Ponte Preta, do outro lado hoje foi homenageado, a torcida tratou ele super bem. Sheik sofreu pênalti, mas o Cássio foi lá e catou a bola cobrada por Luca. O Corinthians fez 2-0 na Ponte Preta, reedição da final do Campeonato Paulista, sem muitas preocupações, viu? O primeiro gol veio no finalzinho do primeiro tempo e o segundo gol para fechar a vitória no comecinho do segundo tempo. O primeiro gol do Jadson com categoria, um bate-rebate na área, depois de uma bela defesa do Aranha, mas o Jadson com categoria fez 1-0. E depois um gol do contra-ataque, Rodriguinho cruzou da direita e o Jô fez o 7º gol dele, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem a melhor defesa, sabe há quantos jogos, calheiros, há quantos jogos o Corinthians não sofre um gol? Há 6 jogos, não sofre um gol sequer. Tem o segundo melhor ataque, abre na liderança, o único time que já ultrapassou a barreira dos 30 pontos. Quem vai segurar esse timão, calheiros? Olha, boa pergunta, hein, Gudrian? Boa pergunta que eu vou transferir aqui para os nossos comentaristas. Quem é que vai segurar esse Corinthians, Gustavo Ribeirão ou Eduardo Savoy? Que não vence só na arena não, hein? Não. Uma campanha aí espetacular, são 10 vitórias e 2 empates. 2 empates, um fora e um dentro de casa. O Corinthians já encarou até aqui no Campeonato Brasileiro um grande concorrente ao título que foi o Grêmio. Um time que brigou pela primeira colocação e o Corinthians venceu em Porto Alegre. Na próxima quarta-feira tem um compromisso dificílimo contra o Palmeiras do Allianz Parque. É outro grande concorrente que já está no pelotão de cima. E tem o Flamengo. O Flamengo é um time que vem crescendo. Então são equipes que eu acredito que vão brigar nessa parte de cima da tabela. Agora, parar o Corinthians já é uma outra história. A gente vê que o time é muito forte em casa, forte fora de casa também, tem uma defesa muito sólida. O Gudrian lembrou desses 6 jogos sem levar um golzinho sequer. E o Corinthians não tem feito atuações muito brilhantes. Fez um grande jogo contra o Grêmio, mas os outros jogos têm feito aquele feijão com arroz. Aquela organização que é peculiar do time comandado pelo Fábio Carille, muito bem atrás, tem conseguido criar e não precisa de muitas chances para fazer os gols. Então é um Corinthians frio, mas que consegue ser muito eficiente. E é difícil para esse time. Savoia, qual é o grande segredo, qual é a grande virtude desse Corinthians aí? É o feijão com arroz bem feitinho, como o Ribeirão destacou aqui? Então, é um time tranquilo, é um time que não se desespera. É um time que começou a ser arrumado defensivamente, e quando se fala defensivamente, não é só defesa, é o sistema defensivo. E tem um padrão de jogo. O time sabe como sair de uma marcação-pressão no seu campo, sabe trocar passe. O time ganhou confiança. No começo da temporada não tinha, errava muito passe, o ataque não funcionava, as bolas paravam na transição no meio de campo e o time encaixou, né? De tanto treinar, de tanto conquistar confiança, e essa confiança vem de cima para baixo. Você percebe que hoje 3 jogadores com cartão amarelo. Em momento algum, o treinador ficou preocupado. O Jô saiu, era um dos pendurados, mas o Gabriel, que era o grande risco do time, o cara marcador, cabeça de área, o cara que dá o bote na marcação, ele não tirou, deixou até o fim. Por quê? Porque ele confia no grupo, confia no Paulo Roberto. O Rodriguinho também tinha cartão amarelo, ficou até o fim. Então, o Carille, ele demonstra confiança nos jogadores dele. Em momento algum ele se preocupa. E essa confiança foi assimilada pelo time. O Corinthians joga igualzinho dentro e fora de casa, né? Tem uma boa transição, um bom passe, não se desespera, sabe sofrer, uma palavra da moda agora, né? Sabe sofrer e tem confiança. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde o gol vai sair.
começando perdendo, ou começando com um gol de vantagem. É o equilíbrio, né? O time marca e ataca na mesma proporção. Eu acho que nenhum outro time do futebol brasileiro hoje tem esse equilíbrio. Então esse é o segredo. E outra coisa, os jogadores estão unidos, você percebe isso quando entra um reserva, quando faz um gol, quando o jogador não é escalado. Falou muito na véspera sobre isso, né? E jogam pelo treinador. Você percebe que os caras estão felizes. Quando você trabalha feliz... O Carille destacou muito isso na entrevista antes do jogo contra a Ponte Preta, justamente essa união do grupo. E acho que hoje é inevitável que a gente fique aqui comparando o Corinthians do Fábio Carille com o Corinthians do Tite. Isso é inevitável, é natural que aconteça. Mas o que me chama a atenção é que esse Corinthians tem identidade agora. Tem. Esse Corinthians tem identidade, embora tenha muitas heranças ainda da era Tite. Essa questão aí que o Savoy destacou, Gustavo Ribeirão, de manter todo o elenco motivado. Que quando ele preserva o jogador, mesmo pendurado em campo, ele está dando moral e está confiando. Você vê, o próximo jogo é o Palmeiras. Exatamente. E é um mérito muito grande do Carille, primeiro de ter conseguido colocar em campo uma formação e um jeito de jogar muito parecido com aquele do Tite de 2015. Verdade. Aquele Campeonato Brasileiro de 2015. Verdade. Inclusive o Jadson voltou agora, joga naquela mesma posição. O Rodriguinho faz uma função muito parecida com a que o Renato Augusto fazia. O Jô faz o que o Wagner Love fazia bastante. O Romero é o que fazia o Malcom naquela ocasião. Então é um time que joga muito parecido e com a mesma motivação. E aí é um fruto de grande trabalho também do Fábio Carille. São poucos os times do futebol brasileiro hoje que você consegue escalar do goleiro até o ponta esquerda sem titubear. O Corinthians, você conhece qual que é o time titular. E mesmo assim, os jogadores que estão na reserva, mesmo sabendo que são jogadores opção do técnico, eles entram muito motivados. O Carille consegue fazer esses jogadores entrarem e executarem da mesma forma que o titular. Isso é mérito do técnico. Tem um detalhe... Fala aí, Savoy. Calheiros, tem um detalhe. Quando o time está na zona de rebaixamento, time grande, o que acontece? Vai todo mundo para cima. Não, vamos tirar nossa casquinha. Você perde o respeito do adversário. E quando acontece, o que está acontecendo com o Corinthians, que no começo da temporada era um time que ninguém acreditava, eu também não acreditava. Eu fui um dos que falou que era a quarta força, e era mesmo, porque não estava jogando como hoje. O time cresceu, e isso você tem que dar mérito, você tem que mudar de acordo com a situação. Com certeza. Já a gente continua aqui, Savoia. Vamos ouvir o Fábio Carille, o técnico líder do Brasileirão, ao vivo no Rodada Fox. E já, hein? Vamos a São Januário, entrevista do presidente do Vasco, Eurico Miranda. Sim, o grupo está muito motivado, pouco falo sobre motivação. Só de vestir essa camisa aqui já tem que ter uma motivação, eles entendem bem o que é isso, sabem que é o peso de vestir essa camisa, e todos com muita responsabilidade, os mais experientes ajudando os mais novos. Então não estou tendo essa preocupação não, e sim sempre falar sobre o adversário. Fábio, boa noite. Hoje foi o jogo da calma, antes de sair o gol, e você acha que daqui para frente vai ser assim? Os times vão vir jogando assim contra o Corinthians, e o Corinthians vai ter que ter mais paciência, e hoje foi assim? É o segundo jogo já, né? Botafogo veio com essa ideia também, na partida anterior, 1-0, fizemos o gol no segundo tempo, com o Jô perdendo o pênalti antes, continuamos rodando bem a bola, procurando o momento certo para infiltrar. É uma estratégia que a gente sabe usar bem quando vai jogar fora e que os adversários também pode acontecer por suas características de fazer isso. O que o Kleina fez hoje é o que foi feito no Campeonato Paulista, com o Jadson, um jogador de meio de campo, saindo para marcar o Arana. Quando a gente confirmou a escalação, já sabia que a ideia de jogo era para jogar no nosso erro. E quando o adversário vem assim, você tem que ter paciência, rodar bem a bola e ficar com ela. Carille, o discurso é jogo a jogo, né? Então, como acabou o jogo contra a Ponte Preta, já dá para falar de quarta-feira, clássico, diante do Palmeiras. Inclusive, a torcida gritou isso, né, durante a partida. O Corinthians vai chegar com 26 jogos de invencibilidade e com provavelmente todos os jogadores, já que nenhum pendurado levou o terceiro cartão amarelo. O que você pode falar desse jogo contra o Palmeiras e teria como chegar melhor do que o Corinthians está chegando para essa partida? Nós temos que chegar do jeito que nós estamos. Não jogar nem menos, e se possível, não jogar menos do que vem jogando e, se possível, jogar mais. Vai ser um jogo de muita concentração, né? De saber explorar. Conforme o jogo do Palmeiras amanhã, a gente pode ficar 13 pontos à frente na rodada. A gente tem que aprender a jogar com isso também, dentro do campeonato. Se não der para ganhar, manter essa diferença de pontos, não perder.
né? Mas ir lá fazer um jogo muito intenso, bastante concentrado para conseguir um resultado importante lá. Carille, em algum momento você pensou em não escalar esses jogadores pendurados para a partida de quarta-feira, ou você já veio convicto, decidido que esses jogadores que estavam aí pendurados para a partida de hoje poderiam realmente passar em branco como passaram hoje? Nenhum momento. Não pensei em nenhum momento no jogo do Palmeiras. Nenhum momento. Os mesmos 3 pontos de hoje são os que valem quarta-feira. A partir de agora, desse momento, começamos a planejar a partida contra o Palmeiras. Só vou segurar algum atleta, algum jogador, se eu tiver o risco de perder ele por um bom tempo. Senão, eu não vou fazer isso. Carille, aqui. Eu sei que você já respondeu isso algumas vezes, mas cada rodada que passa, você continua lidando com seres humanos que estão suscetíveis a alterações de emoções. E eu queria saber de você como conter a euforia dos jogadores, porque em algum momento acaba sendo inevitável você perceber que você é líder com uma grande vantagem e isso acabar entrando, né, os jogadores incorporando isso. Como é que você tem feito esse trabalho de controlar para que isso não passe do limite? Eu não mudei minha forma desde o começo e não vou mudar. É sempre colocando na cabeça deles a importância do próximo jogo, cobrando muito nos treinos, para que seja intenso, que não deixam cair, e com isso automaticamente eu não deixo eles entrar numa zona de relaxamento, né? Então é a cobrança mesma, mostrando sempre ao adversário. Segunda-feira já mostro o que poderia ter sido melhor no jogo nosso de hoje, e assim eu vou indo, sem trazer muita responsabilidade, mas não deixando relaxar também. Carille, você tem um jogador muito importante no elenco que hoje também foi fundamental, que é o Cássio. Defendeu o pênalti e fez grandes defesas. Queria que você falasse da importância do Cássio para o elenco do Corinthians e se, na sua opinião, ele merece uma vaga na seleção brasileira. Sim, merece, está fazendo por merecer. Claro que o nosso país tem ótimos goleiros, mas o Cássio também está entre esses ótimos goleiros. O Cássio não é importante só de agora, é importante desde 2012, quando chegou, virou titular e conquistou já tudo isso daí, o que ele fez na Libertadores Mundial. O ano passado deu uma caída, a gente já falou sobre isso. Voltou esse ano centrado, trabalhando muito, concentrado, e está sendo muito importante, principalmente para os jovens. Fábio, você lembra o último gol que o Corinthians tomou no Brasileiro? Qual foi? Eu lembro um que não deram, que foi do Jô em Curitiba. Espera aí, que nós fizemos. São Paulo? Isso, foi do São Paulo. Já são 547 minutos sem tomar gol. 6 jogos inteiros e mais o jogo do São Paulo, 7 minutos do São Paulo. Essa força defensiva do seu time, o que ela tem parte nessa campanha de vocês? Muito importante, né? Porque lá no começo, aí a gente tem que voltar a falar do começo, eu deixei bem claro que ia dar uma segurança para a equipe não tomando gols, e que depois a parte ofensiva a gente ia ajeitando aos poucos, e isso aconteceu. Eles continuam muito bem, a gente está soltando mais o time está mais solto, né? Hoje não foi um jogo bom, não considero que foi um jogo bom hoje, foi um jogo amarrado, catimbado, não gostei muito assim, da qualidade do jogo de hoje, mas está sendo muito importante sim pela nossa campanha, deu confiança para o grupo, principalmente no começo do ano, e eles continuam muito entrosados, uma dupla que encaixou muito bem, que se entende, com volantes que marcam, que agridem marcação, e com o Cássio numa excelente fase. E eu queria que você falasse um pouquinho do Jô, que ele não tem 5, 6, 7 chances por jogo, ele tem normalmente 1 ou 2, e hoje voltou a fazer gol. Esse poder de decisão dele é algo que você já imaginava pelas outras campanhas, ou realmente isso está acima até do que você pensava? Não imaginava. Não imaginava principalmente a participação dele, vindo aqui hoje, perto do banco ali, o Romero ficou lá na área, ele que veio fazer aqui uma cobertura, essa entrega, não para nem um minuto. Quando partidas que a gente não está conseguindo ter controle da bola, ele ajuda muito na marcação, e muitas vezes já vi ele até cobrindo o lateral, não esperava, né? Já falei isso várias vezes, está sendo muito positivo dentro de campo, e principalmente fora de campo, me ajudando muito no dia a dia. Carille, essa invencibilidade de 26 jogos, como é que você lida com isso? Você acha que é um peso a mais para o Corinthians? Você tenta tirar essa responsabilidade também? Eu não falo sobre isso. Nenhum momento falei e não vou falar. Desde o momento que, numa reunião ali, eles decidiram que ia ser de jogo a jogo.
Eu tinha a ideia de, para a gente pensar em título. Antes do jogo da Chapecoense, eu falei, de cada 3 jogos a gente tem que fazer 6 pontos. Vamos assim ou vamos de jogo a jogo? Na hora o grupo respondeu jogo a jogo, então não falo do que aconteceu para trás. A partir de agora é Palmeiras, não trago isso, que pode sim aumentar uma responsabilidade. Pode. Então nosso foco é Palmeiras agora. Eu não trago isso em nenhuma reunião nossa. E queria que você falasse um pouquinho do Sheik, que foi te dar um abraço ali antes do jogo. O que ele falou para você? Se deu os parabéns, como é que era a sua relação com ele? E se você também pediu uma marcação especial hoje, já que é um jogador aí 38 anos, mas sempre causa risco, né? Um jogador que gosta desse tipo de jogo, né? Desses jogos de bastante marcação. Jogar contra o Corinthians, ele se motiva. Jogar contra equipes grandes. É um amigo que eu tenho, que eu respeito muito, né? Aprendi a lidar com ele dentro do Corinthians e com isso a gente teve um ambiente maravilhoso ali, né? Sou muito grato. Foi na inauguração da minha escolinha 2 anos atrás em Sertãozinho. Saiu daqui para ir lá. Não é fácil. Acabar um treino de manhã, ir para Ribeirão Preto, Sertãozinho. E participou, me ajudou muito. Sou grato a ele eternamente e é um grande amigo mesmo que eu tenho dentro do futebol. Carille, boa noite. Aqui. Você falou da evolução da defesa, né? Mas o ataque também. Se a gente for fazer um ponto lá do início das finais do Paulistão até agora, teve também uma evolução, porque hoje ataca por bloco ali, em pressão, como foi no jogo do segundo tempo contra o Botafogo, e também é cirúrgico, como aconteceu nas poucas oportunidades do primeiro tempo, que o Jadson foi lá e fez o primeiro gol, e o jogo logo no primeiro minuto do segundo tempo, sobre essa evolução do ataque. Eu sempre deixei muito claro, né, que a evolução do ataque requer tempo, entrosamento, conhecendo, e cada dia tem tudo para ficar melhor. A parte defensiva ela é mais fácil de organizar, são coberturas, posicionamento do corpo, esses detalhes é muito mais fácil, né? Apesar que a resposta também foi rápida. E agora, naturalmente, aí, com o entrosamento, eles se conhecendo cada vez mais, Pedrinho bem, Cleison bem, Marquinhos Gabriel bem. Hoje a gente está com um grupo assim que a gente pode trocar e o ritmo continua alto. Carille, você falou do jogo contra o Palmeiras na quarta-feira, né? Que agora o pensamento já no Palmeiras, no derby. E eu queria fazer uma pergunta justamente sobre o rival, né, de quarta-feira. O Corinthians ganhou aqui no Paulista 1-0 o gol do Jô. Um jogo bastante polêmico, com a expulsão errada do Gabriel e tudo mais, mas naquela época era um outro Palmeiras, com outro técnico, e eu gostaria que você falasse qual é a principal diferença desse Palmeiras que você enfrentou aqui no Paulista e desse Palmeiras que você vai enfrentar na quarta-feira sob o comando do Cuca. A única diferença que eu vejo é que o Cuca conhece melhor muitos jogadores do ano passado, e o Eduardo ali ainda estava no início de trabalho. Foi o quê? 3ª ou 4ª rodada? Foi bem no início mesmo do campeonato. Foi o primeiro clássico nosso. Então ali Michel Bastos chegando, outros jogadores chegando, formando um grupo ainda do Palmeiras. Apesar de ter um grupo forte, estavam chegando jogadores ali ainda. Aí o Cuca sabe bem, sabe armar bem o time, sabe o que tem na mão. E a gente sabe que vai ser um jogo bem diferente. Taticamente, o Cuca arma a equipe dele muito de acordo com o adversário, né? Não sei o que ele pensa do nosso time hoje, mas a gente vai bem preparado para lá para fazer um grande jogo. Fábio, boa noite. Parabéns mais uma vez, né? Aliás, eu estava pensando aqui no que eu ia te perguntar, porque está ficando difícil de perguntar. Porque toda rodada é a mesma coisa. A forma de jogar, a facilidade, a dificuldade se repete a cada rodada e vocês continuam invictos. 12 partidas, 10 vitórias, 2 empates. Parabéns por tudo isso. Eu queria te perguntar, fora do jogo de hoje, a situação do Arana e do Balbuena, sondado por vários aí na Europa. Tem alguma posição nova da diretoria, alguma situação que chegou, Fábio? Não, só se aconteceu algo ontem ou hoje. Eu não falo véspera de jogo, dia de jogo, eu não gosto, fico concentrado para a partida, me preocupando com isso, né? Não passaram nada, acredito que oficialmente ainda não, acredito, né? Mas só a diretoria mesmo, Alessandro, que pode dar uma posição se tem alguma coisa. Carille, o Cuca, você falou dele aí, ontem, coincidentemente, eu estava na entrevista coletiva dele, ele falou que o Palmeiras tem sido normal, parecido até com o ano passado. O Corinthians que está anormal, que esse aproveitamento de 89% do Corinthians é uma coisa realmente
anormal e surpreendente. Você acredita que é possível, já que o campeonato é muito longo, manter esse aproveitamento, o campeonato todo, ou você já conta com uma pequena queda? Não, eu estou sendo muito sincero no que eu estou falando, cara. Eu não penso lá na frente, não penso no jogo de sábado contra o Atlético Paranaense, não penso. E senão já é muita coisa mesmo para a gente ficar pensando, se eu ficar pensando em invencibilidade, se eu ficar pensando de não perder, se eu ficar pensando no que vai acontecer daqui 4, 5 rodadas, se eu for ficar pensando o que vai acontecer contra o Patriotas, fica muito pressionado, né? Não adianta, Palmeiras. Agora é Palmeiras, preparação para a gente ir lá e fazer um excelente jogo. E é assim que eu estou trabalhando, primeiro comigo mesmo e depois com os meus atletas. No Campeonato Paulista, Fábio, o jogo contra o Palmeiras foi um jogo chave, né, para a arrancada da equipe. Foi a partir dali que emendou uma série de vitórias. Enfim, o pessoal começou a ver o Corinthians de outro jeito. 3 pontos, cada jogo vale a mesma coisa. Fora isso, enfrentar o Palmeiras, enfrentar o Flamengo, que é mais um time que está chegando. Você acha que são jogos que extracampo mudam o panorama das equipes, da tabela do campeonato, o jeito das pessoas verem a equipe, enfim, muda o time do Corinthians? Extracampo, sim, principalmente torcida e imprensa. Nós aqui seguimos na mesma linha. Só um detalhe, cara, assim, que eu vejo. O que decide campeonatos são contra os menores. Em 2014, aqui com o Mano Menezes, se a gente tivesse tido uma regularidade melhor contra os menores, talvez a gente teria sido campeão brasileiro. Ganhamos de todos os grandes e não ganhamos dos pequenos, né? Então, o campeonato de regularidade, é por isso que eu falo da importância. Não podia tirar 2 jogadores hoje, porque tem 2 cartões amarelos pensando no Palmeiras, sendo que eu tenho 3 pontos hoje. Posso trazer uma irresponsabilidade para o meu grupo. O Fábio está pensando no Palmeiras e não está pensando na Ponte, né? Não faço isso e não vou fazer, mas com certeza entre vocês e torcida é um jogo que mexe e tem que mexer mesmo, né? Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Fluminense, Inter, Grêmio, Cruzeiro, Atlético. São jogos assim gostosos para se trabalhar tanto para nós como para vocês. Obrigado, gente. Valeu, Carelli. Segunda-feira o treino é extra. Tá aí. Anunciando aí a assessoria de imprensa do Corinthians, representação segunda-feira, folga merecida para os jogadores do Corinthians nesse domingão. E esse Corinthians aí do Carille, hein? Impressionante. Não tem media training. Você percebe que tudo que é perguntado para o Carille vem coisa boa. Tudo. No começo da entrevista ele falou 6 pontos em 3 jogos para ser campeão. Colocou para o grupo escolheu jogo a jogo. Agora, ele também está dando uma demonstração de que é um cara pés no chão. Ele está tirando a responsabilidade excessiva do clássico contra o Palmeiras. Os 3 pontos da Ponte Preta valem exatamente com os mesmos 3 do Palmeiras. Se eu mexesse no jogador agora, eu ia dar uma demonstração para o jogador que eu já estava pensando no jogo do Palmeiras. Não mexeu. O foco é aqui. E a demonstração, isso passa para o jogador percebe. E outras coisas, quer dizer, ele só fala coisa com coisa. E se ele fala coisa com coisa para a gente, imagina o que ele deve passar para o time, né? No dia a dia. Então ele tem um equilíbrio entre muita responsabilidade não e também muita liberdade não. Então ele tem um equilíbrio. O mesmo equilíbrio que tem do time em campo, tem fora de campo. Dá para perceber isso nitidamente na entrevista. Estamos vendo aí imagens ao vivo, né, da sala de entrevista, da sala de conferência em São Januário. Já, Eurico Miranda. Eurico Miranda, presidente do Vasco, vai falar e você vai acompanhar ao vivo aqui no Rodada Fox. Enquanto isso, o Vasco perdeu, né, em São Januário para o Flamengo. Cenas terríveis, né, dentro do estádio. Torcedores do Vasco parte da torcida do Vasco promoveu uma grande confusão na arquibancada e os desdobramentos não são nada otimistas aí com relação ao futuro do Vasco no Brasileirão, em seu estádio, em sua casa. Vamos aguardar o que vai dizer o presidente Eurico Miranda. Já a gente traz aqui no Rodada Fox. Ribeirão, olha, que me chama a atenção, são 23 jogos de invencibilidade do Corinthians.
26, não 23, 26. Estou até sonegando 3 jogos. Contando Sul-Americana e Copa do Brasil. Olha, é uma invencibilidade que já iguala números do Corinthians do Tite de 2015. Já passou. Isso, já passou. Já passou. Passou, se eu não me engano, tinha 25 como recorde de invencibilidade. A última passagem Agora do supera. Tite já supera essa do Fábio Carille. O Corinthians também contou para disparar na liderança, com também os campeonatos que alguns clubes têm em paralelo. No início do campeonato, o Corinthians teve uma folga para trabalhar durante as semanas, jogos só aos finais de semana, enquanto Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, outras equipes que devem concorrer na parte de cima da tabela estavam também na disputa da fase final da primeira fase da Libertadores. Então, isso também foi uma vantagem para o Corinthians. Mas claro que a pontuação é mérito da equipe comandada pelo Fábio Carille, que em 2017, diferente do ano passado, conta com alguns jogadores que chegaram para suprir algumas carências que no ano passado o Corinthians não conseguiu fazer com algumas contratações. Nesse ano o Corinthians foi em alguns jogadores, em algumas posições que precisava e eles deram certo logo de cara. Isso também ajudou o Fábio Carille. Por exemplo, a chegada do Pablo para fazer dupla com o Balbuena, a chegada do Gabriel para fazer aquela proteção de zaga. O Corinthians no ano passado teve muita dificuldade depois da saída principalmente do Ralf. O Jadson voltou à equipe e encaixou no mesmo local do campo em que jogava com o Tite. O Rodriguinho vive grande fase. Aí é que tá. Teve o Michael que foi emprestado para a Ponte Preta, mesmo o Corinthians percebendo o potencial dele, no ano passado ele jogou pela Ponte, voltou e já se firmou como titular. E o Jô que colocou a cabeça no lugar, é um jogador que se aprimorou na parte física, a gente percebe que ele consegue fazer todos os movimentos dentro de campo sem qualquer limitação e a grande fase dele é mostrada nos números. Já é vice-artilheiro do campeonato com 7 gols e tem sido importantíssimo não só com os gols, mas as jogadas trabalhadas de ataque pelo Corinthians também. Além disso, os dois laterais, né, vivendo grande fase, o Fagner na direita, o Arana, o Léo Príncipe, que hoje mais uma vez jogou na vaga do Fagner, também não compromete. Enfim, o Jô tá falando? Então vamos voltar para a Arena Corinthians, olha ele aí, ó. Gustavo dele, Ribeirão destacava, tá falando o Jô, viu? Bastante, ele tem suas qualidades, mas também tem seus defeitos como todo ser humano, né? E a gente sabia que tentar chutar a bola rasteira dificultaria para ele, né? Mas ele fez uma bela defesa na minha cabeçada. Graças a Deus que teve continuidade, o Jadson entrou na área, né? Na verdade o Arana pegou o rebote, depois o Jadson do outro lado. São situações que pra gente tá dando tudo certo, né? Então é aproveitar essa fase maravilhosa que a gente tem vivido aí, né? Com a cabeça no lugar. Quarta-feira tem mais um jogo, é mais um clássico. Claro que a gente tem a responsabilidade muito grande, mas é mais um jogo de 3 pontos, como todos os outros, né? Então esse espírito que a equipe tem que levar pra quarta-feira. 26 jogos de invencibilidade, você acha que é uma fase? Cara, é uma fase boa, mas também é trabalho. É boa, né? A gente tem que ficar muito feliz, né? Claro, porque são 26 jogos invicto, né? E a equipe vem bem segura, né? A gente vê que nos jogos a gente tem sofrido pouco, mas que a gente tem que ter sempre os pés no chão, continuar trabalhando, porque se achar que é um time imbatível, as coisas começam a dar errado e aí começa a declinar e aí fica ruim. Então é continuar com essa mesma humildade de sempre, trabalhar que as coisas vão continuar acontecendo. Agora, Jô, como manter a motivação, cara? Apesar de Corinthians líder, mas abriu uma boa vantagem já. E como manter essa motivação jogo a jogo? Nossa motivação é em busca do título. Porque não adianta nada, como eu sempre falo, não adianta ficar aqui agora, começar a ganhar agora, depois começar a achar que é o time imbatível e depois chegar no final e não conquistar nada. Então a nossa motivação é sempre o título, passo a passo, devagarzinho, mas em buscar os nossos objetivos. A gente vem se distanciando do pelotão lá de baixo, né? A gente fica feliz, mas a gente tem que continuar em busca do nosso objetivo. A motivação é sempre grande, passo a passo, que a gente vai chegar em coisas boas. Demais, hein? Mais uma vitória do líder do Campeonato Brasileiro. A gente volta aqui no segundo bloco do Rodada Fox falando do Brasileirão. Corinthians pede passagem. Quem é que supera Cássio? Hoje a Ponte Preta não conseguiu. Teve até pênalti, o goleiro foi buscar, olha aí. Agora eu já sei, cara. Deixa eu chamar. Você sabe quantos minutos você está sem levar gol? Não sei. Não sei exatamente assim. 547. Ah, que bom, feliz.
Acho que também divido com a minha equipe isso, porque às vezes quando eu não defendo, tá lá o Pablo Balbuena na linha defensiva, tá o Romero vindo cobrindo a função do zagueiro, o Jô. Então eu acho que esse tempo sem tomar gol eu devo muito à minha equipe, meus companheiros, ao pessoal que muitas vezes não joga e entra no decorrer do jogo e tenta manter e até melhora o ritmo que muitos jogos a gente ganhou pela entrega e a qualidade dos jogadores que estão no banco. Então é um conjunto geral, não tem essa vaidade de bater recorde. Espero que quando eu tome o gol o time ganhe, né? Mas vamos trabalhar para a gente continuar melhorando os números, evoluindo, crescendo. Acho que isso é uma ambição de todos, a gente não se acomoda com os números e eu acho que se tu for ver no vestiário, ninguém se acomoda com o fato de invencibilidade, o tempo sem perder. Eu acho que isso não é um empecilho, acho que pelo contrário, eu acho que a gente deixa de lado e foca somente na partida. Eu achei que um cara que a gente teve muita alegria junto, um cara que eu respeito muito, um cara que eu aprendi, aí é um cara multicampeão, é um cara que é um exemplo para o Corinthians, né? Porque ele tem a cara do Corinthians, entrega, luta. E a gente vê hoje o que ele correu, já está com uma idadezinha já avançada e corre, compete, então ele está de parabéns, mas lógico, lá dentro de campo é cada um defendendo o seu e eu tentando, ele lógico querendo fazer gol e eu tentando evitar que ele não faça. Acho bem regular, mas eu acho que para estar bem assim, eu acho que eu devo muito ao meu time, eu acho que a entrega da equipe hoje, eu acho que os 2 gols que a equipe fez teve maturidade e eu acho que está de parabéns, foi merecida essa vitória. Fui feliz em defender o pênalti e contribuir para a equipe, mas acho que é importante o que a gente conseguiu, o que a gente queria, que é buscar os 3 pontos. Mauri Lima, hein? Lembram? Ano passado? E grande churrasqueiro, hein? Quando teve aquela confusão, que o Cássio pediu para ser liberado, que tinha problemas pessoais, depois quando voltou, aí o Walter assumiu a titularidade, aí teve aquele mal-estar com o preparador. Hoje o trabalho conjunto, ó, o Cássio, numa entrevista nesse ano, disse que realmente teve algum problema ali com o Mauri Lima no ano passado, mas eles conversaram, colocaram realmente tudo em ordem, ele pediu desculpa por algo que ele tenha errado, o Mauri também colocou a posição dele e tá tudo bem, a gente percebe na boa forma que o Cássio está hoje. Engraçado que o Cássio não é um pegador de pênalti, mas ele evoluiu. Se você prestar atenção nessa cobrança, o Lucas dá uma paradinha e ele não se mexe. Aí ele matou o atacante. E me chamou a atenção, sabe o que, Savoia? Ele não se mexeu, pô. Ele esperou. Ele não adianta, ele é totalmente irregular no lance. Explosão. Olha ali, ó. Olha os pés do Cássio, ó. Ele não se mexe, não tira os olhos dos olhos do Luca. Quando o Luca parou, deu aquela paradinha, ele parou esperando um movimento do Cássio para bater no canto oposto. Impressionante, hein? Ó. E ele fez a mesma coisa com o Luan do Grêmio. Algumas rodadas atrás, quando o Corinthians venceu o Grêmio em Porto Alegre 1-0, o Luan teve a oportunidade na cobrança de pênalti e perdeu. O Cássio pegou com uma defesa muito parecida com essa. E o movimento foi muito parecido também. O Cássio vive uma grande fase, está bem fisicamente, de cabeça também está muito bem. E o time ajuda. Quando o time ajuda também, o goleiro acaba se dando bem, tanto que está a 547 minutos é muito sem tempo. levar um gol. É muito tempo. E olha aqui, o próximo adversário do Corinthians, que é o Palmeiras vai a campo amanhã no Mineirão contra o Cruzeiro com 19 pontos na tabela, como o Carille falou mais cedo na entrevista coletiva. Pode terminar essa rodada com essa distância entre os dois de 13 pontos. É muito ponto, hein? Pelo time que tem o Palmeiras, pelo grupo que tem o Palmeiras... E o Corinthians e o próprio Flamengo é uma coisa inaceitável, né? Porque antes da competição, quem eram apontados os favoritos? Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Pelo grupo, pelos jogadores que tem, pelos times. Mas o Corinthians surpreendeu todo mundo. E a gente vê a tabela aí, Calheiros, Savoia, o Corinthians com 32 pontos, 23 tem o Flamengo que venceu, já jogou nessa rodada, e o Grêmio tem um jogo importante contra o Avaí. O Grêmio pode ir a 25. Joga em casa, deve, tem tudo para vencer a partida, vai a 25, então a manutenção dessa distância é muito importante para o Corinthians. Hoje já são 9 pontos para cima do segundo colocado. Mas olha o detalhe aí, ó. Vamos imaginar, a vitória do Grêmio sobre o Avaí em Porto Alegre, o Grêmio sobe a 25, tá? E vamos imaginar que na quarta-feira vai que o Corinthians perde o clássico por Palmeiras. Ainda assim, a gente tem que lembrar que Grêmio e Flamengo se enfrentam. Ou seja, o Corinthians, mesmo se perder... São 2 jogos de 6 pontos. Vai ficar ainda com uma grande vantagem na liderança, independentemente dos resultados. É interessante, são os jogos dos 4 primeiros colocados na semana que vem. Tome gordura. Tome gordurinha.
Tá acumulando gordura o Corinthians. E o presidente do clube, o Roberto de Andrade, depois da partida, já na zona mista, ele bateu um papo com o Gudrian Offer e a gente acompanha agora aqui no Rodada Fox. Sobre a fase do Corinthians, que fazem, presidente, 9 pontos sobre o segundo colocado, 89% de aproveitamento. Vai aguentar assim até o fim do campeonato? Espero que sim, né? É legal, tá ganhando, tá somando jogo a jogo, 3 pontos, vamos indo. É difícil, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis que tem no mundo. O equilíbrio é muito grande, o fato de estarmos hoje com 9 pontos de diferença, isso, 2 tropeços seu e tem jogo direto com quem está atrás, já te alcançou. Então a gente tem que ir devagar, continuar trabalhando, pé no chão, que se Deus quiser, vamos alcançar os objetivos. Essa semana comemorou 5 anos da conquista da Libertadores. E hoje, coincidentemente, o Sheik estava do lado de lá. Você chegou a falar com ele ali, mandou um abraço para ele? Não falei ainda, que espero encontrá-lo agora aqui na saída. Esses 5 anos passam muito rápido, mas aquele dia está na memória de todo corintiano, como está na minha também. E espero que fique para o resto da minha vida, porque foi uma noite muito emocionante e gratificante. Presidente, aproveitar a sua presença aqui, falar a respeito de negociações que estão acontecendo, especulações também, aproveitar a palavra oficial do clube para esclarecer até para o torcedor que pergunta muito para a gente a respeito. É fácil de responder. O Corinthians não está comprando ninguém e nem vendendo ninguém. Tudo que você ouvir fora isso é história. A história também, a situação do Guilherme Arana, a proposta. Não existe negociação com nenhum jogador. Quer que eu fale outra vez? Com nenhum jogador, nem para chegar e nem para sair. Mas o Corinthians recebeu proposta pelo Arana? Recebeu proposta pelo Arana. 2. Quais times? Não posso falar. Então, assunto encerrado. O presidente já disse aí, não negocia ninguém, não recebe proposta, não ouve proposta e também não contrata ninguém. Mas tem uma situação que o Corinthians tem que resolver logo, que é a do Pablo, zagueiro que pertence ao Bordeaux ainda. O Corinthians tem que resolver até o meio do ano agora essa situação com ele.